aí, gente, olha aí, continuando nossa segunda aula de compostos orgânicos. Na verdade, vimos a primeira aula com a teoria carboidrato, lipídios, e aí é uma aula sequencial de resolução de questões, por isso uma segunda aula. A nossa primeira aula de resolução de questões, ela estava relacionada principalmente a inorgânicos com água, e agora a gente continua com compostos orgânicos, questões sobre carboidratos e lipídios, que foi o que nós trabalhamos na nossa aula teórica, beleza? Então, dá uma olhada na tela para a nossa questão, olha aí, bioquímica, resolução de questões 2, certo? E temos aí, olha só, em uma confraternização entre amigos foi oferecido um almoço com um cardápio no qual constavam as seguintes opções: macarrão, massa, carboidrato, uma boa fonte energética, arroz, também arroz branco, aí ó, carboidrato, você vai encontrar o amido no arroz, feijão você vai encontrar carboidrato, vai encontrar proteínas, tá? É uma fonte de proteína. Tem aquela história do feijão com arroz, é um alimento excelente porque oferece todos os aminoácidos que são essenciais ao organismo. Frango é uma carne branca, rica em proteína. Salada de alface com tomate, carboidrato, celulose. Batata frita, também nós temos aí a celulose, certo? Ou melhor, a celulose vai estar na casca da batata. Você descarta a casca, fica a batata, que é rica em amido, uma fonte de reserva energética polissacarídica. E o suco de melão mais um vegetal aí, carboidrato, e tem naturalmente vitaminas em vários desses alimentos. E aí, sobre esse almoço, é correto afirmar que os lipídios, como óleos e gorduras, são abundantes em todos os componentes desse cardápio. Irão aparecer traços de lipídios, não de maneira significativa abundante. Então, letra A está falso. Letra B. A celulose, um tipo de glicídio encontrado na salada. A celulose é um glicídio, é um carboidrato, é a mesma coisa, encontrado na salada. É importante fonte de energia para ver bem. Celulose é um polissacarídeo com função estrutural e não energética. Então, errado o item. Na letra C, o amido, um importante nutriente energético, beleza, é encontrado exclusivamente no macarrão e arroz. Batata, como eu citei anteriormente, tem muito carboidrato armazenado, monossacarídeo polimerizado na forma de amido. Então, falso, a batata também contém. As vitaminas, nutrientes reguladores, perfeito, atuam auxiliando a atividade das enzimas. Não estão presentes nessa refeição. Claro que estão, falso, tá? E temos ainda, olha, as proteínas, nutrientes estruturais. E aí, gente, vejam, a questão ela fala sobre uma diversidade de componentes que trabalhamos basicamente carboidratos e lipídios, apesar de termos aí as proteínas, nutrientes estruturais, são encontrados no frango e no feijão. Perfeito, correto. Resposta, você precisaria dos conceitos de carboidratos e lipídios para fazer a resolução dessa questão. Resposta, letra E. Dá uma olhadinha para cá, só para a gente relembrar. Carboidratos, nós vimos monossacarídeos, de 3 a 7 átomos de carbono, oligosacarídeos, de 2 a 10 monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, e os polissacarídeos, que são centenas de moléculas. Dividimos basicamente os polissacarídeos em estruturais e energéticos. Armazenamento de energia, amido e glicogênio. Estruturais, celulose, como a gente viu na questão aí, quitina, exoesqueleto de artrópodes e parede celular de fungos, ácido hialurônico, ligando as células na formação de tecidos, e o ácido condroitino sulfúrico, formando tecido conjuntivo aí, com ênfase no tecido cartilaginoso. Beleza? Olho na tela, voltando para... continuando, na verdade, com nossas questões. Então, questão 27, na composição química das células, um constituinte de extrema importância são os glicídios. Olha lá, na composição química da célula nós temos açúcares, também chamados, glicídios, também chamados de açúcares ou carboidratos.
Analise as proposições com relação a estas moléculas. Primeiro, algumas são a fonte primária de energia para as células. Beleza? E outras atuam como reserva desta energia. Maravilha. Temos aí a glicose, que é uma fonte imediata de energia. E temos aí também, olha só, como coloquei outras como reserva, o amido, o glicogênio citado na questão anterior. Alguns glicídios são importantes para a formação dos ácidos nucleicos. Exatamente, ribose e desoxirribose entram na composição dos ácidos nucleicos. Como exemplo dessas moléculas, pode citar a glicose, monossacarídeo, hexose, o amido, polissacarídeo energético, armazenamento de energia, o glicogênio também com a mesma função, amido para vegetais e algumas algas, glicogênio para animais, protozoários, fungos e a celulose com papel estrutural. Todos aí são casos de carboidratos. E aí, coincidentemente, nós temos ao finalzinho aí, ó, glicogênio, celulose e amido como polissacarídeos e glicose como monossacarídeo. Além de função energética, eles podem ter papel estrutural em algumas células. Por exemplo, mais uma vez, ó, a celulose e a quitina. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas, verdadeiras? Não, todas as alternativas estão verdadeiras. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras? Não. Só a 2 e 4 não. Somente as 3 e 4 não. Todas as afirmativas são verdadeiras. Resposta para a nossa questão. Letra E, dá uma olhadinha aqui no quadro. Vejam, relembrando, ponto importante, os ácidos nucleicos. DNA fita dupla, só para a gente fazer uma relaçãozinha, tá? Ó, ampliando a cadeia de DNA, eu tenho uma cadeia polinucleotídica. E essa cadeia polinucleotídica é formada por fosfato, açúcar e base, que caracterizam o nucleotídeo. E aí nós temos, ó, vai seguindo a cadeia polinucleotídica. Fosfato, açúcar, base. Base, açúcar, fosfato. O açúcar no DNA é a desoxirribose, que é uma 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, é uma pentose. Beleza? Fica de olho nisso, importante. Falaremos mais uma vez na aula de ácidos nucleicos. Olho na tela para a nossa próxima questão. No Jornal Nacional foi comunicada a seguinte notícia: temos várias opções para escolher a forma em que queremos o açúcar, que pode ser no seu estado sólido, em pó, mascavo, granulado ou líquido, caramelizado. Agora existe uma nova possibilidade, o açúcar gaseificado. Olha aí, ele está dizendo que o açúcar gaseificado, na forma gasosa, ele pode ser uma alternativa a esse açúcar que a gente já consome na forma sólida, em pó, mascavado, beleza? Mascavado, granulado ou líquido. Isso é um tipo. Esse tipo de açúcar que ele está colocando aí no primeiro exemplo, esse açúcar 1 gaseificado que substitui quanto ao seu estado os anteriores, normalmente encontramos a glicose, né? Aquele monossacarídeo nessa forma aí, beleza? Um grupo de pesquisadores espanhóis da Universidade do País Basco conseguiu vaporizar a substância conhecida como ribose. Já a ribose, que é o açúcar 2, é um açúcar que nós vamos encontrar no RNA, como a gente acabou de comentar aqui na questão anterior. Um açúcar composto por uma série de moléculas que fazem parte da composição celular, sendo, portanto, essenciais à vida, por entrar na composição do ácido nucleico RNA. Então nós temos aí a fonte, Ciência Hoje. Quanto às palavras em destaque, leia as afirmativas abaixo. 1. É conhecido como carboidrato e possui função energética e estrutural. Olha aí, fica ligado nisso. 2. Participa da constituição estrutural dos ácidos nucleicos RNA e DNA.
Opa, DNA não, né? Só RNA, ribose. Vamos voltar ao item anterior. Ó, é conhecido como carboidrato e possui função energética. A glicose, maravilha. Mas se eu polimerizar a glicose, eu posso formar amido e eu posso formar celulose. A celulose é um polímero de glicose, que também tem função estrutural. Item 1 correto, item 2 falso por conta do DNA. Item 3. Ó, item 1 correto, item 2 falso. Item 3. 2 possui 5 átomos de carbono e é classificado como uma pentose. Correto? Então temos 1 e 3 verdadeiros até então. 4. Quando possui 6 átomos de carbono, é uma hexose como a glicose, que participa da respiração celular. Correto? Então temos aí a glicose que é oxidada pelo organismo. A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Resposta letra C, 1, correto. 2 está errado, porque o DNA você eliminou ali, beleza? 3 está correto, 5 átomos é uma pentose. E a glicose, na alternativa 4, é utilizada na respiração celular. Alternativas corretas, 1, 3, 4. Temos aí resposta letra C. Dá uma olhadinha aqui no quadro, vê bem. Nós temos aí a glicose, é o que normalmente nós falamos como fonte de energia pela célula. A célula, ao receber a glicose como resultado do processo de digestão, nós digerimos polissacarídeos, oligosacarídeos e liberamos a glicose. A glicose é absorvida pelo intestino. Quando terminamos uma refeição, a taxa de glicose aumenta no nosso corpo e as células beta-pancreáticas, em resposta ao aumento da glicemia, liberam insulina. A insulina conduz a glicose até o interior da célula e no interior da célula a glicose passará por um conjunto de reações de quebra. Glicólise ou piruvato, ciclo de Krebs e cadeia respiratória que caracterizam o processo de respiração celular. Beleza? Então, questão tranquila, fazendo a relação com bioenergética, metabolismo energético, que é um assunto que a gente vai trabalhar mais adiante. Olho na tela. Nós temos aí, olha, questão de número 36, todas essas questões eu coloquei aí especificamente para você ir lá no material e encontrá-la, comentário da questão, beleza? Tá lá o PDF, 90 questões de bioquímica, não deixa o assunto acumular. Acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, como a diabetes, câncer e complicações cardíacas. Aí vem aí o conceito de diet, certo? A comida, sobretudo a industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de colesterol, olha aí, considerada prejudicial em grandes quantidades, veja, muito cuidado com isso, considerada prejudicial em grandes quantidades. O colesterol ele é essencial, até porque ele entra na composição das membranas plasmáticas, ele é precursor na formação de hormônios, ele é precursor na formação de sais biliares, tá? E as moléculas constituintes dos lipídios, considerados bons para a saúde, são, respectivamente. Olha lá, colesterol, vê o que ele disse, a molécula de colesterol considerada prejudicial em grandes quantidades. Quando a gente fala no colesterol, que é danoso para o organismo em grande quantidade, a gente associa a lipoproteína. Qual é a lipoproteína que a gente chama de colesterol ruim? É o LDL. O HDL é o colesterol bom. Então, elimino letra A, elimino letra B, elimino letra C. Na letra D eu tenho, olha, colesterol, LDL, é o ruim, beleza? Mas os lipídios que são considerados bons, quando você compara ácido graxo saturado e insaturado, o saturado está ligado às gorduras e os insaturados estão relacionados a óleos, como por exemplo o azeite. Então nós teríamos, olha, colesterol ruim, é o LDL, e os ácidos graxos linoleico e oleico são ácidos graxos insaturados, que são bons para o nosso organismo, inclusive são encontrados em alimentos como por exemplo o salmão, tá? O azeite de oliva. Então, resposta para a nossa questão, a letra E. Olha para cá, fica bem ligado nisso. Quando a gente fala HDL, HDL é uma lipoproteína
que transporta colesterol em pequena quantidade. Se a taxa de HDL está muito baixa, isso não é bom para o organismo. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade que transporta muito colesterol. Só que tem um detalhe. Esse colesterol ele tende a se acumular em vasos sanguíneos, formando as placas de ateroma. Beleza? Tranquilidade? Fica de olho naquela aulinha, tá? Que vai estar lá com as dicas relacionadas a LDL, HDL, aquele aprofundamentozinho que a gente tem que tá aí na plataforma, beleza? Não deixa de ver essa aula. Questão, olha, próxima questão, questão 38. O colesterol tem sido considerado um vilão, mais uma vez aí, olha, estou puxando aí pelo colesterol. Nos últimos tempos, uma vez que as doenças cardiovasculares, como eu falei agora, a aterosclerose, estão associadas a altos níveis desse composto no sangue. No entanto, o colesterol desempenha importantes funções no organismo. Analise os itens a seguir. O colesterol é importante para a integridade da membrana celular. Exatamente. Acabei de colocar isso na questão anterior. O colesterol participa da síntese dos hormônios esteroides. Maravilha! Testosterona, progesterona, estrógeno são produzidos a partir do colesterol. O colesterol participa da síntese de sais biliares. Também correto o item. Todas estão corretas. Aí as alternativas A, B, C, 1, 2, 3, 1 e 2, 1, 2 e 3. Todos os itens estão corretos. Letra E, a resposta. Então, gente, se liga numa coisa. Quando o HDL transporta o colesterol, por exemplo, o HDL, que é a lipoproteína boa, que ela transporta o colesterol, ela conduzirá esse colesterol para o fígado. E no fígado ele será metabolizado, dando origem aos sais biliares que vão fazer parte da composição da bile, que auxilia no processo de digestão das gorduras, uma vez que emulsiona as gorduras. Beleza? Fica de olho nisso, importante, essa questão pode marcar aí no material, é importantíssima, pode aparecer aí nos vestibulares, assim como na prova do Enem, beleza? Olho na tela para a nossa próxima questão. São substâncias do grupo dos lipídios, olha lá, colesterol verdadeiro, beleza? É um terpeno, cera é um cerídeo, glicogênio e glicídio são carboidratos. Fosfatídeos, ó, fosfolipídio é um fosfatídeo, lipídio verdadeiro, lipídio complexo. Glicogênio é carboidrato, lá no finalzinho celulose também, falso item. Amido é carboidrato, glicogênio é carboidrato, elimina. Fosfatídeos aparecem nas membranas biológicas. Glicerídeos, óleos e gorduras. Ceras, cerídeos, colesterol. Questão muito simples aí, já temos resposta para ela, a letra D, tá? Glicogênio, carboidrato, colesterol, lipídio, ceras, cerídeos, lipídio, glicerídeo, são os óleos e as glicerídeos, óleos e gorduras. Então, é lipídio, mas a questão, o item está falso por conta do glicogênio. Resposta aí, letra D. Gente, questão aí muito tranquila. Podemos avançar facilmente para a nossa próxima questão. Texto para a próxima questão. Radicais livres que se originam de reações químicas das quais o oxigênio participa têm efeitos nocivos sobre as membranas biológicas, agindo sobre as duplas ligações dos ácidos graxos das lipoproteínas. Se tem duplas ligações aí nos ácidos graxos, né, nós temos aí possivelmente cadeias insaturadas, comprometendo as funções de tais membranas. Aí a questão 45, né, o texto falando aí sobre a atividade dos radicais livres, são compostos resultantes da atividade do oxigênio. Então, estrutura lipoproteica, portanto, sujeita à ação danosa do oxigênio está presente. Ele está dizendo aí que onde eu tenho lipoproteína, o oxigênio pode atacar e causar danos. Onde é que eu vou ter lipoproteína? Em membranas biológicas. E quais são os locais da célula que eu tenho membranas biológicas? Só na membrana plasmática? Não. Lembra a nossa aula de evolução? Os retículos são formados por membrana, o Golgi é formado por membrana, a carioteca, a mitocôndria, o peroxissomo, o lisossomo, tá? São aí, a princípio, organoides que têm membrana. Então,
Somente na membrana mitocondrial também não. Somente nas membranas plasmática e nuclear também não. Somente no retículo endoplasmático na membrana nuclear também não. Em todo o sistema de membranas das células. Maravilha. Então, temos aí a resposta letra E. Gente, com isso aqui a gente finaliza a nossa aula de resolução. Tem muitas questões aí para vocês. São dicas apenas de resolução e relacionando a alguns outros pontos. E eu espero que fique bem fácil, que você não perca o foco nos estudos, que o resultado positivo ele virá. Beleza? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.